A simples concorrência, na verdade, temos aí o lateral que é titular da seleção brasileira, que é o Alexandro, que também vem muito bem, e tem o Ayrton, que foi o nosso melhor jogador do Mundial de Clubes, e que eu, sinceramente, para deixar um dos dois já é difícil, deixar o Vinha fora é muito mais complicado ainda, porque os três estão bem, mas só jogam. E eu já falei isso para vocês faz 2 meses atrás, né? Quando você tem muitos jogadores, o coração do treinador muitas vezes eu gosto de tê-los, mas o coração do treinador sofre, né? Não durmo bem, eu tenho que decidir pelos que começam, pelos que vão entrar, os que vão ficar no banco, as trocas, possíveis trocas, e muitas das vezes agora ele está ficando fora até mesmo pela lesão grave que ele teve e vem numa evolução. Mas ressaltar, o grandíssimo jogo outra vez do Ayrton e tá bonito de ver a disputa pela titularidade. Felipe, boa noite. Boa noite. O Inter hoje veio com um time alternativo, um titular só. O que tu viu de semelhança com o time titular e que tu pode levar para quarta-feira? Obrigado. Bom, tínhamos algumas informações aí que saíram na imprensa de que o Roger poderia optar por não colocar os principais jogadores, mas, se eu não me engano, 5 ou 6 desses jogadores que jogaram hoje foram titulares durante algum momento dessa temporada, são grandes jogadores, uma grande equipe. O ataque é um ataque muito perigoso, na qual nos criou muita dificuldade para poder defendê-los, né? Borré, eu joguei com ele, sei a qualidade que ele tem, um grande jogador. O Valência, um cara que já fez gol contra nós ano passado, muito difícil. O próprio Vitinho, é um jogador muito imponente num contra um, criou chances até de perigo. Mas o que eu percebo do jogo é que dá para ver o modelo do Roger muito, muito bem enraizado, independente do jogador que jogue, né? Então, independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito para poder vencer outra vez. Felipe, boa noite. Boa noite. O que foi possível estudar do primeiro jogo na Copa Libertadores para agora, e principalmente para o jogo da volta aqui no Beira-Rio na quarta-feira, e como o Flamengo chega depois de 2 vitórias e principalmente depois de uma vitória como essa jogando em Porto Alegre? Bom, sempre todos os jogos, né, nos oferecem. Eu sempre falo que é um guia, né? O jogo é um guia, ele guia pelo caminho que você tem que primeiro melhorar a sua equipe, corrigir os erros. O primeiro jogo nosso da Libertadores nos deu essa guia do que estava acontecendo no campo e que não conseguíamos gerar vantagens em alguns momentos. E depois eu esqueci o que tu falou. Como chega o Flamengo? Ok. Isso. E sempre é importante para mim vencer. O futebol é um estado de ânimo, é confiança, e o jogo da quarta-feira, na verdade, na minha visão, começa hoje, né? Você tem que sempre tentar ganhar, não cometer erros para você chegar sempre com confiança, para poder dominar a bola, para você conseguir dar o passe com a força certa. Você tem que estar sempre bem, independente do jogo que venha pela frente. Então, hoje era o jogo de hoje e a partir de amanhã vamos começar a pensar no jogo de amanhã, de quarta-feira. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Marina Litoral News. O Flamengo vai para o terceiro jogo contra o Inter e você vai ter um tempo, quase que 24 horas com os jogadores aqui em Porto Alegre, e permanece. Queria te perguntar como você vai trabalhar com os jogadores, porque já foram 2 duelos, 2 vitórias, só que quarta-feira é um grande jogo, né? Você tinha dito que o da quarta passada era o mais importante, agora é esse o mais importante da temporada. Como vai ser esse trabalho com os jogadores e também a nível de escalação? Porque o De La Cruz voltou hoje, né? Você tem o Saúl também presente dentro do meio de campo. O que o jogo de hoje te mostrou e como você vai trabalhar com os jogadores para manter esse nível e buscar a terceira vitória contra o Internacional? Obrigado. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros 2, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer, e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Ô Felipe, essa situação que o Flamengo está passando agora, né, de enfrentar o Inter numa sequência, como jogador já deve ter acontecido contigo, e esse resultado de 3-1, você acredita que ajuda em quê para quarta-feira? O aspecto psicológico? A confiança aumenta? Você acha que essa vitória ela dá um embasamento de psicológico maior para a quarta? Não, eu penso que
reforça a ideia perante ao grupo, reforça a força que tem esse grupo, esse elenco, né, que aonde vai jogar, contra quem for, sempre pode competir da mesma forma, independente dos jogadores que joguem, e isso para mim é o que faz um elenco forte poder competir por essa competição tão difícil que é a Libertadores, né, e também talvez a mais competitiva de todas, que seja o Campeonato Brasileiro. Mas como eu falei, nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira, vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola, muda absolutamente tudo, e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Boa noite, Felipe. Boa noite. Eu queria saber quais os fatores negativos, os pontos negativos tu conseguiu explorar do time do Inter para uma vitória, uma consolidação dessa vitória tão cedo do time do Flamengo, e como é que tu pode explorar esses fatores, né, de vitória, consolidação de vitória tão cedo para o jogo da quarta-feira? Bom, sinceramente não abriria aqui nenhum plano, né, que exploramos, mas dizer simplesmente que fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente, então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter, e a partir do momento que ele está perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente, e acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. E depois, no segundo tempo, conseguimos manter o nível e praticamente fechar, né, com o terceiro gol. Felipe, aqui no fundo, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Você espera o Internacional já fazendo uma pressão muito grande desde o início, ou por fazer 1-0 pode administrar ali depois para sair, tentar fazer o gol? E também, mais uma, por gentileza, você pretende fazer alguma marcação especial em algum jogador do Internacional, especialmente no Alan Patrick, que é um líder técnico da equipe do Inter? Desculpa, o primeiro, qual que foi? Tá. Não, mas desculpa, a tua pergunta é em referência de que nós vamos pressionar ou o Inter vem nos pressionar? Isso, o Inter. Mas o Inter tem que pressionar, né? Eles não tenho dúvida que eles vão tentar pressionar, porque é um perfil do treinador e da equipe do Inter, que sempre tenta ter a bola, roubar a bola do adversário. Por todos os jogos que eu vi, eles tentaram pressionar, e hoje mesmo eles tentaram pressionar muitas vezes e acabaram roubando a bola e até criando alguma jogada de perigo nessa sua pressão alta. Então, uma coisa que eles não abrem mão, independente se estão ganhando ou perdendo, e mais, com certeza, jogando na casa deles, eu espero que com certeza eles venham pressionar o Flamengo. E o Alan Patrick. Se eu fosse fazer uma marcação individual, não diria aqui, né? Mas é um jogador extraordinário. Um jogador muito, muito, muito grande, muito diferente. Prazer vê-lo jogar aqui, e com certeza nós temos que estar muito atento a esse tipo de jogador que, quando a bola cai no pé, faz a diferença. Felipe, tudo bem? Bom, você não está revelando muitas coisas, né? Quando perguntado sobre estratégia, né? Mas você já falou que espera um jogo completamente diferente. Aliás, um Inter, né? Que foi para o Maracanã. Aliás, como a maioria dos times não se atiram contra o Flamengo no Maracanã, até porque, né, loucura, o time do Flamengo é um time muito agressivo. O Inter teve uma postura um pouco mais defensiva, principalmente no primeiro tempo. Hoje, com o time reserva, então você já espera um Inter diferente, pressionando, como você falou. Mas e o Flamengo? Que repertório o Flamengo ainda tem, né? Vai pro terceiro jogo contra o Inter, agora num jogo fora de casa, com vantagem. O que o Flamengo também pode apresentar diferente? Ou o Flamengo não precisa fazer nada diferente, segue fazendo o que está fazendo para conseguir a classificação? Sempre existem ajustes. Muitas vezes os analistas conseguem ver, né, esses ajustes que fazemos nesse nosso plano de jogo. Em cada jogo é uma história diferente. Mas se você vê o modelo do Flamengo, é sempre o mesmo, independente do adversário que jogamos. É tentar pressionar, tentar ter a bola, pressionar, propor jogo, controlar o jogo e finalizar o máximo número de vezes no gol do adversário.
esse é o nosso princípio, e aí a parte tática depois, os ajustes eles serão detalhes pequenos que ajustaremos. Felipe, aqui, boa noite. Felipe, uma situação que talvez tenha passado um pouco despercebido, você não trouxe nem o João Vitor, nem o Matheus Gonçalves para passar esses dias de treino aqui. Você teve uma conversa com o Pivete para liberá-los para treinar essa semana com o Sub-20, visando o jogo contra o Barcelona no sábado? E uma outra situação, se você pretende liberar o Wallace Yan para ir jogar no 20 nesse jogo tão difícil do Mundial de Clubes da categoria. Obrigado. Bom, falei com o João. O João, na verdade, o que está acontecendo com o João me deixa um pouco triste, né? Porque ele é o reserva imediato. Quando o Danilo estava machucado, ele é o reserva imediato do Léo Ortiz. E eu preciso dele. Eu precisava dele aqui nesse momento por se acontecesse alguma coisa. Como eu já falei para vocês, nós não temos jogos agora para colocar. Vou dar minutos para ele poder se desenvolver, porque na verdade jogamos a vida cada final de semana. E infelizmente ele não teve tantos minutos nem aqui nem no Sub-20 durante esse período, né? E agora com a volta do Danilo me permitiu deixar ele descer novamente para ele poder ter minutos, para ele poder continuar se desenvolvendo e jogar esse jogo da final do Mundial Sub-20. E se a gente puder reforçar, né, esse jogo tão importante para o clube, é importante que se fale disso. E o Matheus da mesma forma, eu sinto que ele precisa jogar, ele precisa continuar se desenvolvendo. Muitas vezes ficar aqui só treinando, não entrar, deixa ele triste, deixa ele cabisbaixo e ele acaba não se desenvolvendo. Então sempre eu acredito que quanto mais minutos o jogador joga, independente de onde for, em que jogo for, ele vai se desenvolver mais e mais. Então espero que eles possam fazer um grande jogo nesse jogo contra o Barcelona, que o Flamengo possa ganhar. E o Wallace não, o Wallace vai ficar aqui comigo.